Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Hoje o tema é o comodismo no meio cristão. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 até 16. Depois disso, depois de uma caminhada que Jesus estava fazendo ali, ele sobe a Jerusalém, no meio dos judeus, numa festa. A Bíblia não descreve que festa é essa. A Bíblia não nos relata que evento estava acontecendo. Ora, em Jerusalém, existe, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia. Betesda, lugar de misericórdia. O qual tem 5 alpendres, como se fosse assim um telhadinho embaixo da janela, como se fosse uma varanda. 5 alpendres. E isso existe até os dias de hoje, irmãos. Neste lugar existia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo naquele tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, aquele que se jogava primeiro naquelas águas, depois daquele movimento da água, ele ficava curado de qualquer enfermidade que ele tivesse. E estava ali um homem, não sabemos a idade dele, ele estava 38 anos enfermo, doente. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo do estado dele, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas, chegou perto dele e perguntou: queres ficar curado? Queres ficar são? E aquele homem, com a mente cauterizada, atrofiada, devido ao tempo que ele vinha esperando, porque o foco dele estava naquele tanque. O foco dele não estava em Jesus, até porque ele não conhecia Jesus. O enfermo respondeu ao Senhor: não, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque dentro daquele tanque, mas enquanto eu vou sempre desce outro antes de mim. Aí Jesus olha para ele e fala: levanta-te, toma tua cama, tua maca, pega isso aí e anda. Logo aquele homem ouviu, obedeceu, ele ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A Bíblia faz questão de citar aqui que era sábado, porque havia uma lei no meio dos judeus que no dia de sábado é dia de descanso, não podia fazer nada, não podia carregar nada. Qualquer tipo de trabalho seria tido como um pecado, como uma violação à lei. E havia penalidades específicas na cultura judaica para aquele que infringisse essa lei. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E aquele homem respondeu: aquele que me curou, que eu não sei quem é, ele próprio me disse: toma a tua cama e anda. Os judeus, muito furiosos, perguntaram: mas quem é este homem que te disse toma a tua cama e anda? E aquele que foi curado, aquele que estava 38 anos enfermo, não sabia quem era esse homem, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Tinha aglomeração ali, irmão, deu para entender? Nem sempre Deus está em aglomeração, Ele quer te tratar no secreto, no sigilo, no silêncio, na solitude. Ele sozinho naquele lugar próximo ao tanque de Betesda. É ali que Deus foi buscá-lo. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que tu já estás são, não peques novamente, não peques mais. Provavelmente o pecado dele o levou a ficar paralítico daquele jeito, porque o pecado ele chama enfermidade, viu, irmãos? Nunca se esqueça disso. Eis que tu já estás são, não peques mais, para que te não suceda algo muito pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus aquele que o curara. E por causa disso, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Pouco tempo atrás eu preguei sobre apostasia. E o comodismo não necessariamente é uma apostasia. Porque a apostasia é quando o crente ele deliberadamente ele escolhe, ele decidiu não querer mais confiar em Deus, ele sabe que Deus é Senhor, ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, mas ele vira o coxo, irmão. Ele não quer mais saber de ter um relacionamento com o Criador. Mas o comodismo não. O comportamento do comodista é um comportamento mais egoísta. É aquele que evita assumir qualquer responsabilidade que o coloque em risco. Ao invés de enfrentar a luta, ele se fecha, ele se enclausura, está totalmente sensível a qualquer anomalia que esteja à sua volta. Então ele fica naquele casulo, naquela concha, naquela região de conforto. Ele busca afastar-se deliberadamente das dificuldades, mas ele continua querendo Deus, ao seu jeito. Seja feita a minha vontade, Senhor, não a tua, assim na terra como no céu. Essa é a oração do Pai Nosso do comodista. Não é nem Pai Nosso, é Pai meu que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, Senhor.
assim na terra como no céu. É assim que o comodista ora com o coração e com a mente, ainda que ele fale com a boca outro tipo de oração, ainda que ele fale tal qual está lá em Mateus capítulo 6, mas ele vai orar diferente no coração dele, porque ele não quer dificuldade. É aquele que coloca suas comodidades acima de tudo, evitando responsabilidades. Ele não quer problema, não me põe em risco. Essa pandemia agora está louca, eu posso ser mandado embora amanhã do meu emprego, não quero discutir com ninguém, está tudo certo, ele está vendo que está tudo errado, mas até o medo de dar uma opinião, ele tem medo, vai que eu vou embora. Já pensou se eu fico desempregado? Já pensou se aquela pessoa olha meio torta para mim? Vai chegar aquele bipolar hoje, eu não sei se ele vai me dar bom dia sorrindo ou chorando, eu não sei se eu cumprimento ou não cumprimento. Se eu não cumprimentar, ele vai achar que eu estou virando a cara para ele, que eu estou de mal com ele. Se eu cumprimentar, ele vai achar que eu estou irônico. Ele começa a criar fantasmas, ele começa a criar monstros na sua mente, porque ele vai ficando perturbado consigo mesmo, dentro desse comodismo que gera essa paranoia, gera essa perturbação espiritual, a ponto de ele não conseguir se relacionar mais com uma pessoa normal. Ele vira fruto de um sistema, ele vai se condicionando àquele sistema e vai virando resposta como um eco, de lá para cá, nunca dele mais para o sistema. E o comodismo tem se tornado um mal terrível contra o avivamento, contra o verdadeiro crescimento da igreja, irmãos. Em que pese as igrejas religiosas achem que o crescimento religioso, o crescimento espiritual, são franquias sendo abertas com igrejas abarrotadas, né? Nossa igreja está cheia. Agora na pandemia já quase não acontece isso. São muito poucas que ainda estão tendo essa atitude irresponsável. Perdoem-me se os irmãos pensam diferente, mas nós do Cordão temos um posicionamento muito firme em relação a isso. Sujeição à autoridade, conforme está lá em Romanos. A autoridade é a saúde nos fala que nesse momento o distanciamento é a melhor solução. E Jesus já nos ensinava isso, nessa mesma palavra que a gente acabou de ler. No versículo 13 de João 5, ele se afasta. Ele não consegue encontrar Jesus naquele lugar e havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Aonde tem multidão, aonde tem aglomeração, tem confusão, tem algazarra. Aonde tem muita gente, Jesus não fala ao seu coração. Por isso que quando você quer ter uma conversa com Deus, mesmo no seu comodismo, você quer sair dele, começa a conversar com Deus no teu quarto. Fala com ele em secreto, como tantas vezes eu já citei este versículo aqui. E o teu Deus em secreto que tudo vê te recompensará. Então o comodismo, ele tem se tornado esse mal terrível para o avivamento, porque ele impede o crescimento da igreja. E fundamentalmente atrapalha a obra missionária. Ele já não tem vontade de falar de Jesus para ninguém. Ele vai se esfriando. Ele só vem apresentar a oração. Pastor, ora por mim, ora por aquele. Mas ele não sente aquele poder mais nele em orar. Porque ele se sentiu que, amedrontado com a circunstância que ele está vivendo, ele vai se acomodando. E isso é um veneno espiritual que Deus me traz aqui nessa noite para denunciar meu irmão e minha irmã. É essa letargia espiritual que paralisa o corpo de Cristo. Jesus querendo que você vá e faça discípulos. Jesus querendo que você olhe para o lado e se sinta avivado em abençoar aquele que tem fome para dar pão, aquele que tem sede para dar água. E você não se coça, você fecha os olhos. Você não se inclina mais para a necessidade do próximo, mas está o tempo inteiro pedindo a Deus que não lhe falte nada. Naquela oração de medo, naquela oração de dúvida, naquela oração de incertezas. Então, irmãos, o comodismo ele vai enfraquecendo a nossa capacidade de resiliência, submisso às circunstâncias até um momento, e depois você vai sendo moldado naquela circunstância e vai sendo fortificado, ou seja, ele vai roubando a nossa capacidade de nos recobrarmos diante dos tomos da vida. O comodismo ele vai atrofiando e nos impede de nos adaptarmos a novas situações ou até mesmo a mudanças. Quanta gente está encontrando coisas tremendas, oportunidades diferenciadas nessa pandemia. Irmãos aqui do Cordão, se eu fosse citar nomes aqui, eu estaria pecando, porque eu certamente deixaria de falar em alguns. Irmãos que chegaram há pouco tempo, que mal conheciam o Evangelho, mas que deram ouvido à palavra, saíram daquela região de conforto, seja da sua religião ou da sua atividade profissional, que não lhe rendia mais, que não lhe trazia satisfação mais, e que por iniciativa, eu vou ter que sair disso, senão eu vou morrer se eu continuar nisso aí. Ou então que foram tirados, foram convidados a se retirar daquela profissão. E imediatamente o Espírito Santo começou a agir, ela abriu o coração para Deus e foram automaticamente abençoados. O comodismo cega espiritualmente se você deixar ele continuar. Veja o que nos diz a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 16. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito, esse Espírito Santo do qual a gente fala aqui, todas as reuniões, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito no homem que nele está?
Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele há? Você conhece a natureza humana porque você é humano. Você detecta a simpatia, a antipatia, aquela coisa boa ou aquela coisa ruim que vem do próximo, porque o espírito que está em ti também está nele. É o que a psicologia, praticamente de uma forma mais aprofundada, a psicanálise, ou até mesmo a psiquiatria, faz a gente identificar as pessoas com um caráter, não como um julgamento, mas apenas para identificá-la. É esse espírito que nos torna comuns como irmãos, é esse espírito natural que no primeiro passo faz com que nós nos aproximemos e depois nos tornemos igreja. Isso é uma coisa natural. Qualquer clube, seja de futebol, qualquer pessoa que se afiniza nesse temperamento, nesse caráter, nessa comunhão até familiar, é natural, porque é o espírito que está no homem. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Porque olha só a comparação que Deus faz aqui. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele há? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Ninguém tem como conhecer a Deus sem que esse espírito revele para a gente. Vai entendendo isso. Tem um mistério aqui para tu sair do comodismo. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que nós consigamos entender as coisas de Deus, como Ele tem nos dado gratuitamente. Aqui não se cobra nada, não se pede nada, exceto a consciência em abençoar o próximo. Você está entendendo? Porque o Espírito de Deus é amor. Ele faz com que você se incline, se preocupe, tire o olho do teu umbigo e comece a olhar para o outro. O comodismo começa a ser curado a partir daí. É quando você deixa de pensar em si. Você vai abrindo mão do teu egoísmo e vai pensando no outro, da necessidade alheia. Então tudo que a gente fala aqui não são palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem esse Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas não são discernidas de forma natural, só são compreendidas espiritualmente. Eu tenho certeza que quando eu estou falando aqui agora, se não caiu 30% ou 40% das pessoas que estavam conosco, deve ter caído mais. Porque quando começa a dar um nó espiritual naquilo que poderia transformar, edificar e catapultar a vida dela para algo melhor, o próprio mundo espiritual do qual ela está conectada, que não é o mundo da luz, é o mundo das trevas, porque o homem natural está predominantemente vivo dentro dela, ela não consegue catapultar, ela não consegue passar essa barreira da qual nós cristãos, verdadeiramente convertidos, ultrapassamos. Eles ainda estão vivendo uma religião, eles ainda estão vivendo uma nostalgia relacional com esse Deus que nunca é aprofundada, porque a mente deles está estagnada. Não é capaz de entender as coisas espirituais, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Por isso que tem gente que às vezes fala comigo, mas não te entendo, pastor, tem um mistério contigo, uns alabriaçúbia, aí você tenta até falar em língua estranha para ver se traduz, para ver se Deus, através da tecla SAP, começa a identificar, mas é mistério, irmão. Como Deus habita a vida da gente, é mistério, mas as pessoas, através da graça de Deus que está sobre nós, começam a abrir barreiras no mundo espiritual, e aquilo que para você era impossível aos teus olhos naturais, aquilo que te levou para esse comodismo espiritual, esse comodismo conjugal, esse comodismo religioso, esse comodismo familiar, Deus vai tirando da tua vida e vai abrindo as portas para que através dessa nova mente, agora não mais uma mente natural, uma mente de Cristo, tu comece a ampliar as tuas relações. Então pessoas começam a se aproximar de ti, ainda que tu não seja um crente declarado, mas você cultua isso no teu coração, na tua intimidade com Deus. E as pessoas querem estar próximas de ti, seja para pedir oração, seja algo, eu quero um conselho, eu sei que tu tem algo bom para passar, eu não sei nem porque eu sei, mas eu sinto. Então o próprio mundo espiritual vai começando a curar a mente daqueles que estão atrofiados através da tua vida. Por isso que você, enquanto cristão, não pode aceitar esse comodismo do qual você está preso. Deus está quebrando cadeias aqui essa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. O comodismo impede, irmãos, que nós frutifiquemos. Todos nós somos chamados para a salvação. Mas a partir desse momento que nós somos salvos, o maior sinal dessa salvação é a nossa santificação, ou seja, a nossa separação para Deus, mas sem fanatismo, sem babaquice, sem religiosidade, é frutificando, abençoando o outro, é sendo legal na vida do próximo, seja numa palavra, seja numa oferta, seja entregar a tua vida para ajudar alguém. É quando tu não vive mais para ti, mas tu vive para os outros. É esse o papel que Deus tem para a igreja do Senhor. Olha que o evangelista João fala no capítulo 15, versos de 1 a 8. Quando Jesus fala, se comparando ele com uma parreira, uma videira. É muito didático esse texto. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai, que é o Deus, é o lavrador. Toda vara, ou seja, aqueles ramos que tem a parreira que todos nós conhecemos, em mim, que não dá fruto, ele atira e limpa. Toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto, ou seja, a poda. Eu tenho até um vídeo no nosso canal do YouTube, assista a importância da poda. Você vai entender mais aprofundadamente o que Deus está falando aqui essa noite. Quando aquele galho está seco, ele não vai frutificar mais, ele tem que ser cortado para que dê mais fruto. Vós, porém, estáis limpos, diz o Senhor. Limpo como? Pela palavra que vocês têm ouvido, a qual eu tenho falado. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Nós estamos plantados um no outro. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo, entende? Agora que vocês são igreja, estamos juntos. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, tu pega uma vara e corta e joga fora, ela não tem como dar fruto, se ela não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver grudado em mim, eu sou a videira, diz o Senhor Jesus. Vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, irmão. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como aquela vara que foi cortada e vai ficar seca e vai para o fogo. Eles recolhem, fazem um feixe e botam na chama, ela fica ardendo lá no fogo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo, absolutamente tudo que vocês pedirem, que vocês quiserem, será feito. Olha que Deus tremendo. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, não é pouco fruto, e assim sereis meus discípulos. Saiam do comodismo, sendo humildes e pedindo ajuda, irmãos. É o que Deus quer nos ensinar aqui essa noite. Se você não está conseguindo, pede para alguém. Eu não estou conseguindo, está difícil, eu perdi um emprego, agora não sei que tipo de atividade eu posso fazer, ou tem essa enfermidade, eu não sei o que, ou essa condição conjugal que eu estou vivendo, eu estou quase me separando da minha esposa, estou quase me separando do meu marido. Não espere chegar no limite as coisas. Conte com pessoas próximas a você. Converse com Deus. Peça a Deus para que Ele te inspire a contar com o apoio dessa pessoa, porque certamente Deus vai colocar alguém no teu caminho. Ele não é injusto, irmãos. Deus é poderoso, Deus ele é fiel, Ele é justo. Nós é que nos acovardamos indo na direção desse Deus. E a partir do momento que nós nos inclinarmos e reconhecendo a nossa fraqueza, saindo desse comodismo e pedindo ajuda, nós começaremos a frutificar. E essa frutificação é ilimitada. 30, 60, até 100 por um. É uma colheita farta. Porque Deus quer nos usar poderosamente na terra, não é coisa pequena não. A gente sempre acha que Deus é um Deus de pequenos milagres, mas tem coisas muito mais profundas a serem feitas. Veja o que o evangelista Lucas nos fala no capítulo 11, versículos 5 a 13. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, aquele amigo bem chato, e que ele recorra a ele à meia-noite, vai lá bater na tua porta: amigo, empresta 3 pães, eu recebi uma visita inesperada na minha casa, que acabou de chegar de viagem lá, e eu não tenho nada para oferecer. E aí o que está dentro de casa fala assim: não me incomoda, vai-te embora daqui, como diz o pastor André, vai-te embora daqui, a porta está fechada, meus filhos estão deitados comigo, eu não posso me levantar agora e dar o que você pede. Jesus dizendo: e eu lhes digo, que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação, ele vai se levantar. Ele vai ficar tão inquieto que ele não vai aguentar. E vai dar tudo, além daquilo que ele pediu. Vai dar fruto, tudo que ele precisar e algo mais. Só para ele vai-te embora daqui, não me incomoda mais. Por isso lhe digo: peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Tem alguém aí que faça isso, irmão, com teu filho? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Se vocês, olha que Jesus é tremendo, é maravilhoso. Se vocês, apesar de serem maus, porque nossa natureza é má, ninguém aqui é florzinha não, que se cheire. Somos caídos, somos terríveis. Sem a misericórdia, a graça e o Espírito de Deus não somos nada, irmão. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Papai do Céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Cabe definitivamente, acabe com esse comodismo, acabe. Tire os olhos da circunstância que Deus manda falar para você aqui essa noite e olhe para a cruz, olhe para Jesus, como o louvor que foi entoado aqui hoje. Porque enquanto você está olhando para a circunstância, você fica se autocomiserando e vive naquele limite espiritual, religioso, no qual você sempre fica apontando: mas o fulano está bem porque ele tem isso, mas o fulano está bom porque ele tem aquilo, mas ele porque ele tem um salário assim, o outro porque tem um salário assado, e você fica se justificando como se você fosse preterido por Deus, e Deus fizesse acepção de você em detrimento de outros. Não faça isso.
Não olhe para as circunstâncias nunca. Esse é o papel do comodismo. É aquele comodista que fica julgando o próximo para tentar justificar a sua inépcia. Mas Deus quer nessa noite aqui te acordar, meu irmão e minha irmã, para que você possa frutificar e sair disso em nome de Jesus. Então acabe definitivamente com o comodismo, tirando os olhos da circunstância, olhando para Jesus. Veja o que fala Eclesiastes 11, de 4 a 6. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, continua firme semeando, porque tu não sabes qual delas vai prosperar, se é esta ou é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Não olhe para a circunstância. Há muitas pessoas que a gente fica esperando assim: se hoje chover eu não vou fazer tal coisa, ou se hoje fizer sol. Há muitas pessoas que a gente fica esperando assim: se hoje chover eu não vou fazer tal coisa, ou se hoje fizer sol, fizer calor, eu também não vou fazer. Há pessoas que ficam condicionadas à meteorologia para fazer ou não fazer alguma coisa. Estão sempre olhando para o tempo, quando na verdade o tempo ele pode ser coadjuvante, como ele pode ser uma barreira para cada um de nós, dependendo do nosso posicionamento. Se nós sairmos hoje do comodismo, não importando o tempo que fizer lá fora, será bênção para a minha e para a tua vida, porque você vai poder frutificar, meu irmão, a partir do momento que você tirar os olhos da circunstância e olhar para Jesus. Em nome de Jesus, tudo que você fizer prosperará. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versos de 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo que nos tranca, tudo que nos acomoda, e também nos livre do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Olha que Jesus passou, irmão, por mim e por tua causa. Assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês estão dizendo assim: estão me oprimindo demais, não estou aguentando, pastor, não aguento mais isso. Você não foi para a cruz, você não levou a chibatada. A menos que você estivesse no Oriente Médio, aqueles países que torturam, queimam cristãos vivos, aí sim, aí talvez esse versículo aqui fosse inadequado para você. Mas aqui, o próprio escritor aos Hebreus fala: você está reclamando de barriga cheia, que por mais que as provações venham e elas servem para o teu crescimento, para a tua edificação espiritual, você não passou por nada disso ainda, a ponto de ficar desse jeito assim: meu Deus, eu não estou aguentando mais. Ai Jesus, para de ser frouxo, meu irmão, deixa de ser frouxa, minha irmã. Tem um Deus que te dá força, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Oh, aleluia! Lucas 13, versículos de 6 a 9. É linda essa parábola, prestem atenção. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar um fruto nela, não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos, casualmente o mesmo tempo do cordão de 3 dobras, 3 anos, que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte, pode cortar, tira essa árvore daqui, está estrovando. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem, ele que estava cuidando, aquele vinhateiro que estava ali: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, vou estercá-la, vou dar um trato nessa terra para ver se ela frutifica. Se ela der fruto no ano que vem, amém, muito bem. Se não, corte-a. Olha que parábola maravilhosa. Eu fiquei tão curioso, queria ter visto nos textos, mas a Bíblia não relata. O que será que aconteceu com essa figueira no outro ano? E eu comecei a meditar: Deus, me dá uma luz, o que isso quer dizer que isso aqui? Eu entendi que o vinhateiro aqui é o Jesus, estava cuidando da figueira. A figueira, no caso, é a igreja, é o corpo de Cristo. Há 3 anos era o tempo já estão mais que na hora de frutificar, mas estão acomodados, não estão dando fruto. O dono é Deus, o dono da vinha, que foi verificar se havia algum fruto naquela figueira, que no caso é a igreja, e não encontrou, porque não produzia fruto. Por que não produzia? Foi essa a pergunta. Porque ele desprezou a vontade de Cristo, irmão. Ele desprezou no seu coração. Ainda que ele reze, ainda que ele vá a um templo, ainda que ele tenha uma religião, ali em João 5, de 1 a 8 é falado o texto, é para que dê muito fruto, mas ele não quer dar. Ele se acomodou de um jeito porque ele acha que agora, não, eu já sou batizado, eu já aceitei a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida,
Eu tenho até uma carteirinha de membro, então eu sou crente. Eu vou a todas as reuniões, eu dou meu dízimo, participo da ceia. Oh, glória! Falo até língua estranha. Não sei muito bem as línguas que eu falo, mas eu falo. Eu procuro arremedar os outros lá. Nunca senti nada queimado dentro de mim, assim. Não tenho vontade de fazer nada, não. Os irmãos me convidam lá, eu quero ficar só como membro. Ou então, agora, tempo de igreja virtual, só gosto de assistir as lives. É legal, aquele gordinho prega bem, eu gosto de ver ele pregar, né? Eu até compartilho algumas coisas. Tem coisa que eu escuto e não entendo. Mas também não tenho vontade de entender, não. Eu não queria pegar a Bíblia também e começar a ler para entender. Dá muito trabalho. Isso é só para quem é pastor. Eu não quero ser pastor. Tá bom assim. Tá tranquilo. Tá cômodo para mim assim. E Deus esperando um posicionamento teu, meu irmão. Teu posicionamento, minha irmã. Para que você faça aquilo que Deus espera que você faça. Ele já colocou no teu coração. Ele já usou alguém para dizer como é que você deve agir. Ele já te encaminhou, já te instruiu. Seja por mim, aqui os irmãos do Cordão, ou no teu ministério, você também que nos assiste de outros ministérios. Não precisou nem ser um profeta. Não precisou não ser assim alguém ungido. Mas até uma criança, até uma necessidade que apareceu na tua frente e você virou as costas para ela. Já teve chance de fazer algo na direção de Deus, abençoando Deus do próximo, adorando a Deus do próximo. Porque quando você abençoa alguém, você está amando a Deus do próximo. Você sai do teu comodismo, é quando você começa a olhar não mais para a tua necessidade, mas para a necessidade do próximo. Quando você descansa em relação às tuas necessidades, Deus cuida de ti. Ele vai preparar algo especial para ti, para que você não padeça, para que você não precise mendigar o pão, como a própria palavra fala. Foi novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Nem que seja com papinha, Deus vai te sustentar até o fim dos teus dias. Aquele guarda de Israel não dormita. Ele não está com o braço encolhido, nem com o ouvido fechado. Ele não está com o olho tapado para não enxergar tudo que você está passando, tudo que você tem pedido, tudo que você tem orado. Mas ele está atento às suas atitudes. Embora você já seja uma pessoa salva, porque a salvação é por graça, não é por obras, ele espera que você, enquanto uma pessoa salva, enquanto sendo salvo, por você ser salvo, ele está esperando as obras que ele não viu até agora em ti. Porque você não está apostatado, mas você está acomodado. Você está acomodada, meu irmão. Você fica justificando porque você não conhece o livro Bíblia, então eu não sei muito bem como é que eu vou explicar, vai que daqui a pouquinho ele me cobra alguma coisa, eu me enrolo todo, mas não enfrenta, não dá a cara a tapa como Deus quer que nós nos posicionemos, para que através dos desafios a gente é provado para ser aprovado. Quantas vezes eu passei por isso, sendo afrontado até por irmãos de caminhada, questionando coisas que eu não sabia nem que estava escrito no livro Bíblia, porque eu não conhecia, e ainda não conheço, eu estou estudando. Mas eu vi em cada afronta um desafio, em cada desafio uma prova, em cada prova uma aprovação. Tanto que hoje estamos aqui, com o Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, levando a boa nova, o Evangelho para você. Mas não como apenas uma mensagem de edificação, uma mensagem positiva, para tu te sentir bem me ouvindo, não, absolutamente não. É bom que você sinta isso, mas que você incorpore isso, para que você se torne imitador de Cristo. Como Paulo falou, sejam pois meus imitadores, assim como eu imito Cristo. E é isso que Ele quer de cada um de nós, porque a partir do momento que nós começarmos a imitar a Cristo, o comodismo não vai ficar mais. A paralisia, como aquele homem que estava há 38 anos, colocando foco numa outra coisa, porque ele não colocava o foco em Jesus. Jesus não havia sido apresentado a ele, mas Jesus se apresentou para ele. Se você ainda não teve essa oportunidade, nós estamos aqui nessa noite te apresentando um Jesus que pode mudar a tua vida. Basta tão somente que tu creias e pratique esse Evangelho. Porque se não praticar, irmãos, é como aquela metáfora que eu sempre uso. Pastor, eu quero tocar violão. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa é ter um violão, porque a vontade tu já tem, tu quer tocar. Segunda coisa, esse violão tem que ter corda, tem que estar afinadinho, diapasão. É o parâmetro que para você afinar tal qual ele tem que ser, assim como a pedra angular é Jesus. É Ele que nos baliza, é a pedra de esquina, é por Ele que a gente caminha. Assim é o diapasão, é o que controla a afinação. E depois, mano, é botar o pé na estrada, botar a mão no arado, não olhar para trás e começar a tocar. Você vai produzir boas músicas e assim você frutificará em boas obras. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 3 de março do ano de 2021, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão.
Espírito Santo, eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Obrigada pela presença de todos.